a família nos tempos atuais. Muito bem, a família, irmãos, é um projeto fundamental de Deus para o ser humano. Os irmãos sabem que quando Deus criou o céu e a terra, todos os dias que Deus fazia, criava algo, né? Quando criou os céus, a terra, os luminares, quando criou a expansão, o que era que Deus falava ao final de cada conclusão de tarefa, irmãos? Os irmãos se lembram? E viu o quê? Diga bem alto, 1, 2, 3, e viu... Vou pedir de novo para os irmãos repetirem a uma só voz. 1, 2, 3, e viu Deus... Muito bem. Quando os irmãos sabem, irmãos, que Deus não faz nada ruim. Os irmãos concordam comigo? Deus não faz nada ruim. Então, por que essa ênfase em dizer que viu Deus que era bom? A resposta, ela está quando Deus faz o homem, passa um tempo, e o homem está sozinho no Éden, e a Bíblia nos informa que Deus faz um comentário depois de um certo tempo, e o que é que Deus diz, irmãos, quando Ele olha para Adão e decide criar, decide entre aspas, né? Criar a mulher, o que Deus diz? E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Dá a impressão, irmãos, à primeira vista, que Deus falou assim, eu fiz um negócio, mas não ficou bom ainda. Eu errei, eu vou consertar. Certo? A resposta, então, da colocação, quando Deus fala, e viu Deus que era bom, significa, e viu Deus que a obra estava completa. Muito bem. E viu Deus que a obra estava completa. Quando Ele criou os céus e a terra, Ele falou, e viu Deus que era bom, e viu Deus que estava completo. Quando Deus cria o homem, antes de criar a mulher, e viu Deus que não era bom que o homem estava só. Ou seja, o homem estava incompleto. A igreja já ouviu eu falar isso várias vezes, mas temos irmãos que não estão aqui, né? Não estão aqui cotidianamente, e eu quero falar para esses irmãos algo nesse sentido. A mulher, irmãos, é um ser completo. Glória a Deus, né? Maravilha. A mulher é um ser completo. A mulher, irmãos, é um ser que ela é um ser autônomo. Tá bom? E eu sempre faço esse exercício de lógica, quando a gente está falando em palestra de casais sobre isso. Os irmãos de outras igrejas, ou os irmãos que forem visitar outras igrejas, se você perguntar, irmãos, na maioria esmagadora das congregações, das filiais, o número de viúvos que existe. Qual é maior, irmãos? O número de viúvo ou o número de viúvas? Viúvas. Certo? Quando morre uma mulher, ou o homem corre, irmãos, e casa-se logo, ou ele morre também. Porque ele depende da mulher. É uma dependência emocional, física. Ele tem que se casar logo. Os irmãos podem ver. Aconteceu com meu avô. Meu avô tinha uma saúde de ferro. Com 80 anos, o meu avô, eu precisava gritar com o meu avô do telhado, trocando telha. Estava lá, aquele velhote magrinho, né? Em cima do telhado, trocando telha, e alguém falava, o vô Hugo vai morrer com 100 anos, mas minha avó morreu num ano, no outro ele morreu, certo? Agora, as viúvas, irmãos, quando fica uma irmã viúva, irmão, pode ficar tranquilo, se ela resolver casar, bem, se ela não resolver casar, irmão, ela fica tranquila, é ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Ela vai embora, né? Ela continua, porque ela é um ser completo, ela é a adjutora, é a peça que faltava para a concepção original da família, tá bom? As irmãs, por favor, não se envaideçam com isso, não, mas dê glória a Deus, né? Dê glória a Deus por vocês serem um ser completo, e nós homens, irmãos, fiquemos de barba de molho, porque nós precisamos da nossa Rebeca, tá bom? A minha mãe está viúva aí, ó, já faz 7 anos, pensa que ela quer casar de novo? Quer nada, irmão, tá tranquilo, vida que segue, em nome de Jesus, bom? Muito bem, então, irmãos, a família é um projeto fundamental de Deus, né, para o ser humano. Então, essa instituição divina,
ela jamais vai agradar ao inimigo das nossas almas. Hoje nós estamos vendo, irmãos, um ataque frontal à igreja, ou melhor, às famílias, né? Atacando a instituição do casal, a instituição familiar, não é? Os irmãos sabiam que o número de divórcios no Brasil tem caído? Parece uma bênção esse número. Por que tem caído o número de divórcios, irmãos? Os irmãos sabem, conseguem explicar por que tem caído o número de divórcios? Porque não tem casamento mais, porque diminuiu o número de casamento, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas informações, né? Caiu o número de divórcios, glória a Deus nada. Está caindo o número de divórcios porque não está havendo casamentos, tudo bem? Então, irmãos, o homem, e qual que é a necessidade de se constituir família? A Bíblia fala várias coisas, irmãos, sobre a necessidade de se constituir família. Mas quando o homem casa e a mulher se casa, o propósito original é para que o indivíduo se torne mais forte. Não tem segredo, não há fórmula mágica. A Bíblia fala, é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta, né, irmão? Não é termina de matar, não, tá? Quando um cai, o outro levanta. Quando está frio, é melhor serem dois, porque um aquenta o outro. Isso tudo está na Bíblia. O fio, o cordão de 3 dobras, é mais fácil ou mais difícil de se quebrar. Então, o propósito original da criação da família é que a família, o indivíduo, se torne mais forte. Amém? Glória a Deus. Muito bem, então vamos lá, irmão. A família se origina no casal heterossexual e monogâmico. Casal heterossexual e monogâmico, isso que a Bíblia nos fala. Versículo 24 da leitura, irmãos, de Gênesis, melhor dizendo, Gênesis 2, 18 ao 24, vai ser a base. Nós lemos o Salmo 128 para ser a leitura oficial, mas a base do nosso estudo hoje é Gênesis 2, 18 a 24. Por favor, Gênesis 2, 18 a 24, um irmão ou irmã vai ler, por favor. Se coloque em pé e leia para nós. Glória a Deus. Se você não ler, eu leio, tá? Corre lá. 2, 18 ao 24. Amém, glória a Deus. Muito bem, então, irmãos, a família originada aqui no casal, eu já vi pregadores antigos, e é possível que os irmãos já tenham ouvido isso também, que os irmãos pregadores antigos, numa exegese muito, muito simplória, uma interpretação muito simplória, eles falavam assim, Deus criou o macho e a fêmea do esquilo, Deus criou o macho e a fêmea do leão, Deus criou o macho e a fêmea do elefante. E Adão começou a ficar triste, porque ele estava sozinho lá no Éden, e ele via todos andarem em par. Irmãos, não é verdade isso. Primeiro, outros chegam até a falar, irmãos, que haveria até um desejo, poderia haver um desejo no coração de Adão de se relacionar com um daqueles animais. Olha que interpretação mais... Não sei, quem já ouviu essa tese, irmãos? Quem já ouviu essa tese? Olha lá, alguns irmãos já levantaram a mão assim. Bom, isso não se sustenta. Por que não se sustenta? Qualquer desejo dessa natureza, ou qualquer tristeza dessa natureza, seria originada do pecado. Havia pecado nesse momento? Não. Então, por inferência, ou por analogia, ou por suposição, né, a gente entende que Deus
que não havia esse tipo de sentimento. Então, sim, cabe aquela explicação de que a obra, o homem ainda não estava completo, e Deus completou através da construção, da edificação da mulher. Razão disso, irmãos, que nós homens, olha para nós, que seres mais bonitinhos que nós somos, tudo quadradinho igual, irmão. Se a gente puser um terno então, irmão, fica parecendo um Lego, né? Todo mundo igualzinho, bonitinho, né? Se Deus não tiver misericórdia de nós, irmão, né? E tem uns irmãos que é mais desaforado ainda, e às vezes ele chega e dá uns testemunhos, que eu chamo de testemunho, e ele fala assim, irmãos, olha que feiura que eu sou, e olha a bênção, a beleza de mulher que Deus preparou. Irmão, coitada da mulher, irmão, quando ela pôr a mão na consciência, e vê a bobagem que ela fez, de ter casado com um camarada feio dele, né? Irmão, se o camarada é feio, e teve a sorte de casar com uma mulher bonita, fica quieto, varão, fica quieto, não faz muita propaganda não, tá bom? Fica tranquilo. E eu fico lá, coitado das irmãs. Quem já ouviu esse testemunho, irmão? Eu já ouvi, irmão, não se dá testemunho assim não. Aprenda isso. Se você acha que você é feio e a sua mulher é muito bonita, não fala nada, fica quietinho aí na sua, tá bem? Muito bem, irmão. Então, a mulher é um ser aperfeiçoado. O homem foi feito do que, irmãos? Do barro. E a mulher foi feita do quê? Da costela do homem. É um material que foi aperfeiçoado. Deus pegou o homem, aquele cascalho, aquele barro, e fez. E a mulher já é numa segunda etapa. Ela já é mais esmerada. Ela já é uma obra mais bonita. Glória a Deus. Amém? Muito bem. Então vamos lá, irmãos. Dentro dessa construção que se chama família, Deus estabelece para nós alguns pontos importantes, irmãos, para que essa família ela funcione bem. Tudo que nós falamos até agora é do ponto de vista teológico, mas agora nós vamos falar, irmãos, do ponto de vista prático, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e por não saber, irmãos, a prática, é que muitos casais, eles estão se deteriorando, muitos casais, irmãos, eles se acabam, né, e quando a gente vê muitos jovens, até dentro da igreja, o dia que eu fiquei mais assustado é quando eu vi pessoas da igreja, dizendo assim, eu vou casar, se não der certo, eu largo. Eu ouvia muito isso lá no mundo, mas há alguns anos atrás, quando eu comecei a ouvir aqui, acolá, dentro da igreja, as pessoas falarem isso, eu vou casar, mas tem certeza? Não, eu vou casar, porque se eu casar e não der certo, eu largo, eu separo. E ainda tinha, irmãos, um tal de incompatibilidade de gênero. Quem se lembra disso, irmão? Não tinha isso? Incompatibilidade de gênero. Chegava no pastor, eu quero me separar da minha esposa. Mas por quê, meu filho? O que aconteceu? Eu estou tendo uma incompatibilidade de gênero. Olha, irmão, que nome bonito, né? E na verdade não existe isso. Tudo isso tem que se ver antes do casamento, tá bem? Vamos lá. Para a prática para a vivência do casal, temos alguns deveres aqui, e nós vamos começar, irmãos, falando nessa noite sobre os deveres do esposo. Glória a Deus. Quem os esposos que estão aqui, que estão dispostos a ouvir, irmão? Diga amém. Bom, vamos lá. Primeiro grande dever do esposo. Vamos ler toda essa seção da Bíblia, que está em Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 25, que ela é muitas vezes interpretada erroneamente, tá? Vamos lá? Efésios 5, 22 a 25. Pronto, aí já começa o problema, né? Mas continua, pastor. Amém. Glória a Deus. Olha que palavra, irmãos, que realidade difícil do homem colocar em prática.
Porque eu pergunto para os irmãos: amar é fácil, irmãos? Amar é fácil? Responda para mim, irmão. Não. Ah, mas quando a gente está apaixonado, tudo é fácil. Paixão e amor, irmão, são coisas distintas. Paixão e amor são coisas distintas. Quando a pessoa está apaixonada, irmão, ela escuta o pardal cantar. Pardal nem canta, né? Mas ela escuta o pardal cantar, ela fala: ai, que melodia mais linda. E o pardal nem canta, irmão. Se ele está fazendo um chilreado lá feio, ai, ela está com o coração, né? O sol, ai meu Deus, o sol está com uma cor tão linda hoje, mas ele se põe do mesmo jeito, irmão, com a mesma cor todo dia. Mas quando ele está apaixonado, a cor fica diferente, né? O vento sopra, ele fica até arrepiado. A flor, irmão, nem repara na coitada da flor, às vezes passa, pisa, mas quando está apaixonado, ai, que flor mais linda, eu vou pegar e vou levar para minha amada. É ou não é verdade, irmão? Estou falando bobagem? Ou é verdade ou não é, irmão Oséias? Quando o senhor se apaixonou lá pela irmã Maria, ele fez assim, ó. É verdade, irmão. Porque, e é tudo fácil, irmão. E é tudo fácil. Inclusive, na paixão a gente não vê os defeitos. Porque o amor, irmãos, o amor, porque tem pessoas, já falei isso também, volto a repetir, o amor, irmãos, ele não é uma cegueira. Amar é amar apesar dos defeitos. Amar é amar e enxergar os defeitos. Porque tem pessoas que falam: não, quem ama não vê defeito. Não, quem ama e não vê defeito, ele não está amando. Ou ele está apaixonado, ou está com dependência emocional. Guarde bem essas informações. De toda sorte não é saudável, tá bem? Se ele está apaixonado e acha que isso é amor, quando acabar a paixão, ele fala o quê, irmãos? Acabou o amor. E o amor não acaba, o amor é substituído. Vou repetir, o amor não acaba, o amor ele é substituído. Se o amor, você não está tendo mais amor, outra coisa você está amando no lugar. É só ver o exemplo que Cristo falou à igreja de Éfeso no Apocalipse: torna ao primeiro amor. Jesus não falou assim: olha, reaviva o amor. Não, o amor não estava morto, o amor foi substituído. O primeiro foi substituído pelo segundo. E Jesus falou assim: olha, contra ti, Éfeso, eu tenho que deixaste o teu primeiro amor. Torna ao primeiro amor. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer um amém? Muito bem. Então, irmãos, é muito difícil amar. E a tarefa mais difícil foi dada para o homem. Porque, irmãos, a submissão aqui, que é falado para a mulher, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, não é uma submissão subserviente. Desculpa eu usar essas palavras difíceis, mas é para os irmãos entenderem. A submissão subserviente de que o homem manda na mulher, não é isso. Não é isso, e isso é uma distorção, irmãos, que muitos crentes têm, e muitos pastores têm. Ficou notório aí nas mídias sociais, né? Um pastor que ele falou assim: olha, se o marido chegou em casa e a mulher limpou a casa, deixou a casa um brinco, né? O chão está lindo, você pode até pentear o cabelo olhando para o chão de tão brilhante que está, e a sua mulher falar assim: vai pelo beco. Quem viu esse vídeo? Não veja, tá bom? Recomendação, não veja. O pastor falou assim: o homem deve falar assim: o quê? Eu sou o rei da casa, eu vou pisar aqui, sim senhora. Claro que a mulher não deve falar assim com o homem. E se o homem deixou a mulher chegar ao ponto de falar assim com ele, a falha é de quem, irmão? A falha é do homem. O responsável é o homem. Tá bem? Então, e é claro que o homem não pode fazer isso com a mulher também. Vou passar aqui, não, eu que mando na casa. Irmão, isso não existe. Isso é um relacionamento abusivo, certo? Muito bem. Então, irmãos, deveres do esposo: amar a esposa. O amar, irmãos, o amor é uma disposição, é uma atitude mental de amar. Não é um sentimento. Também é um sentimento, mas não é só um sentimento, é uma disposição. E antes de falar de como amar, eu quero falar rapidamente de quatro tipos de amor que a Bíblia fala. Principalmente no Novo Testamento, irmãos, a Bíblia fala de 4 tipos de amor. O amor storge, em grego, que é o amor de pais para filhos. Amor storge ou storge, no grego, que é o amor, o sentimento de pai para filhos.
Quem já ouviu aquela expressão, ô pai desnaturado, ô mãe desnaturada? Quem ouvia isso? Isso. Este aqui é o pai ou a mãe que perdeu o amor estorge. A mãe que deixa o filho, doa o filho, né? Não, às vezes tem outras situações que envolvem, mas em linhas gerais, a mãe que abandona o filho, ela era para ter o amor estorge, mas ela não tem, é uma falha. Outro amor, o amor filos, da onde se deriva a palavra, por exemplo, a pessoa que ama muito alguma coisa, por exemplo, Teófilo, amigo de Deus, Teófilo, quem é uma pessoa que chama Teófilo, o nome quer dizer amigo de Deus, tá? O filos é amor natural, amizade, carinho entre amigos e familiares, esse é o amor filos. O outro amor, irmãos, o amor, os irmãos sabem quais são os dois próximos? Quem se arrisca aí a me ajudar? Ágape, e está faltando mais um, que é o eros. Muito bem. O amor eros é o amor romântico, ou atração física, ou ainda atração sexual. Esse é um tipo de amor também. E por fim, tem o amor ágape, que é o amor incondicional, ou amor altruísta. O que é uma pessoa altruísta, irmãos? Alguém sabe me dizer? É a pessoa que pensa mais nos outros do que em si mesma. Essa é uma pessoa altruísta, que é o contrário do que, irmãos? Egoísta, tá bem? Muito bem, esse é o amor ágape. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? No finalzinho do Evangelho segundo São João, tu me amas? Jesus estava perguntando para ele, tu me amas, ágape? Os irmãos percebam que ali tem uma relutância de Pedro em responder que amava Jesus ágape. Por isso que Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas, ágape? E ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a resposta de Pedro é a resposta filos, não é a resposta ágape. Aí Jesus falou, tem certeza que você me ama? Você me ama incondicionalmente? Finalmente Pedro desiste e ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas não consigo te amar como o Senhor me ama. Certo? Por isso que Jesus teve aquela insistência. Jesus não estava confrontando Pedro porque ele negou 3 vezes, porque tem pessoas que associam a pergunta de Jesus a Pedro por 3 vezes, pelo fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes. Não, Jesus estava conferindo, vendo se o coração de Pedro, a honestidade de Pedro. Nós também, irmãos, amamos a Deus, mas nós sabemos que nós fomos por Ele amados primeiro, e nós nunca vamos amar como Deus nos ama. Mesmo assim, o seu amor ágape, incondicional, está sobre as nossas vidas. Glória ao nome do Senhor, amém? Muito bem, o amor ágape é o amor altruísta. O amor ágape está associado mais a Deus. O amor filos está associado ao amigo ou familiares. O amor estorge, pai e filhos. E o amor eros está mais associado, ou deve estar mais associado ao casal, porque aí há uma atração romântica, física ou até mesmo sexual. Muito bem. Dito isso, irmãos, e se o esposo conseguir amar a sua esposa desse jeito, ele já está bem encaminhado. E esse amor que está refletido em Éfeso, ele se compara ao amor de Cristo para com a igreja. Este amor, o homem, ele deve estar, irmãos, pronto para demonstrar o seu amor para a sua esposa, ao ponto de trocar de lugar com ela, em caso dela estar em risco de morte. Os irmãos podem dar um amém com essa palavra, irmão? Amém. Amém. Mas que amém, irmão, mais fraco, né? Não é fácil não. Mas o homem deve ser assim. E é normal do homem ser assim. O homem foi feito para ser isso. Isso vale para a esposa e vale para os filhos. Um certo pai teve um incêndio na casa dele, e o filho ficou preso num cômodo pegando fogo. E o pai, ele ouvia os gritos do filho, lá dentro do cômodo, pedindo socorro para o pai. E o pai, vendo as chamas, o pai temeu, e não teve o ímpeto, a coragem, de ir até onde o filho estava. Ele ficou naquilo, que desespero, né? Imagina essa situação, não estou julgando ninguém, mas imagina, o pai ficou naquela situação e não teve a coragem necessária para atravessar aquela cortina de fogo e salvar o seu filho. Resultado, o filho morreu naquele incêndio. Passou 15 dias, o pai morreu por inanição.
Ele não conseguiu mais se alimentar, entrou numa depressão profunda e acabou morrendo. Por quê? O natural do homem é essa proteção, dar a vida, se for o caso, né? E entrar num cômodo em chamas, por exemplo, que nós acabamos de dizer, e tirar o filho de lá. Tá bem? Essa é a função do pai, assim como ele deve fazer com a sua esposa. Muito bem, então, o homem, irmãos, ele deve ter o proteção. Tá? 1 Pedro 3:7, irmãos, e as irmãs não se ofendam com vou fazer. Aí eu entro no banheiro para trocar o chuveiro, ela fica na porta. E eu falo, sai daí, senão eu não consigo fazer. Dá licença. E é bem desse jeito mesmo. Um dia, irmãos, ela queria um presente de aniversário. E ela falou, eu vou te levar no lugar para você comprar. Me dá o cartão. Aí eu fui, e ela não dirigia ainda, senão ela tinha ido sozinha, né? Eu fui com ela, ali perto do shopping, tinha uma loja de ferramenta. Ela falou, para aqui, do lado de uma pizzaria que tem ali no Jardim Quioto. Ela parou, pegou o cartão, foi lá dentro e comprou uma caixa de ferramenta. Eu falei, meu Deus, mas que mulher doida, né? Olha o presente que ela quer. Tá? Mas, irmãos, não é porque eu não faço, tá bem, irmão? É porque ela não deixa, tá? Então, estou me desculpando aqui. Por que eu estou falando isso? Porque teve um dia, não nessa casa, nós morávamos lá, teve um dia, irmão, que nós estávamos quase pegando no sono e fez um barulho muito feio no quintal. Um barulho que parecia que tinha uma quadrilha entrando em casa. Fez um barulho muito feio. Ela pegou, irmãos, e se agarrou com tanta força no meu braço. Irmão, eu me senti o super-homem. Quando ela agarrou com força no meu braço, irmão, pensa no orgulho que eu falei. Olha, ela sabe que eu sou o homem da casa. Eu levantei, fui lá, morrendo de medo, né? Tomara que não tenha nada. Fui lá, irmão, olhei, vi que não tinha nada, voltei. Está tudo em ordem, meu bem. Pode dormir sossegado. Manda no camisa 10 aqui que eu resolvo. Mas é este o papel, irmão. Na hora fatal, né? É o homem que tem o dever de proteger a mulher. Tá bom? Agora, o homem pode ter medo de barata, irmão? Eu tenho, irmão. Não, antes de você falar, eu tenho. Tenho nojo, tenho medo daquilo lá. Só perco para minha irmã, né? Minha irmã tem um nojo, um medo de barata terrível, principalmente as voadoras, né? Mas eu vou lá e mato, enfrento, irmão, e mato. Mato de longe, né? Com uma margem de segurança bem grande, com uma vassoura, de preferência aquelas que tem aquele alongador aqui, mas mata barata, irmão. Pelo menos para mostrar que é homem, rapaz. É assim, então o homem, irmão, tem o dever de proteger a mulher.
Então, se você, meu irmão, né, se você não se postar, não se posicionar, né, muito embora, irmão, a sua mulher, muitas vezes ela se posicione, tem um gênio forte, mas é você que tem que dominar. Quando Eva comeu do fruto, não se lhe abriram os olhos, mas quando Adão comeu do fruto, aí sim se abriram-lhe os olhos. Irmãos, a Bíblia tem esses detalhes que eles são fantásticos. Na hora que Adão comeu do fruto que Eva trouxe, abriram-se-lhe os olhos, porque a responsabilidade estava sobre os ombros de Adão. E Deus, como é muito sábio, ele perguntou, e aí, irmãos, olha só, o homem, o fracasso do homem, que como o homem está fora da direção de Deus, Deus perguntou para Adão: Adão, o que aconteceu que você está nu e está com vergonha? A mulher que tu me deste. Rapaz, coisa feia para um homem é terceirizar a responsabilidade. Chama a responsabilidade para você. E Deus ainda teve misericórdia, foi lá para a mulher e falou: mulher, o que aconteceu? Ah, foi a serpente. Ela não quis pegar, né? Deus perguntou para ela, ela terceirizou para a serpente, certo? Mas a terra foi maldita por causa do homem. Ele é o responsável, então ele deve ter esse senso de proteção. Glória a Deus, amém? Muito bem. Outra importância dos deveres do homem, irmão: guiar ou liderar. Gênesis 12:1 e Gênesis 31:13. Guiar debaixo da direção de Deus. Guiar debaixo da direção de Deus. Gênesis 12:1. Eu já tive que mudar, irmãos, daqui para Vinhedo. Morei lá, fui embora com muitas lágrimas e voltei com mais lágrimas ainda. Mas todos os movimentos que eu fazia, a Thaís falava para mim: onde você for, eu vou. A decisão que você tomar, eu estou do seu lado. E isso, irmãos, porque a mulher tem que ter ela tem que ter essa segurança de que o homem está na direção de Deus. O homem tem que se posicionar. É dever do varão ser um guia ou líder para a sua casa. Veja só, irmãos, o que aconteceu com Abraão em Gênesis 12:1 e depois com Jacó em Gênesis 31:13. Vamos lá. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fique de pé que você vai ler a outra referência. Ou melhor, pode sentar, uma irmã vai ler, vamos dar uma chance para outra irmã. Irmãos, Abraão já era casado aqui ou não? Já tinha Sara? Sim, já era um homem casado, era um chefe de um clã. Deus falou com quem, irmãos? Deus falou com Sara ou falou com Abraão? Com Abraão. E Sara, irmãos, a Bíblia não fala nem que Sara reclamou, ok? Mais à frente, irmãos, quando Abraão vai sacrificar Isaac, né? Quando Abraão já vai sacrificar Isaac, ele nem avisa a Sara. Ele tinha certeza que voltaria. 2, se ele avisa Sara que ele ia matar Isaac, quem ia morrer era ele, porque Sara ia matar ele. Então ele foi muito inteligente, foi sacrificar e depois voltou com o seu filho. Amém? Mas, irmãos, veja lá em Jacó 31:13. Glória a Deus. Gênesis 31:13. Olha o que Deus fala para Jacó. A semelhança de Abraão, ele fala para Jacó, só que é o inverso. Ao invés de sair da sua parentela, agora Deus fala o contrário para Jacó. Leia lá. Uma irmã, por favor. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Olha aí, irmãos. Aleluia. Quando ele sai solteiro da sua terra em direção à terra de seu tio Labão, ele vai, irmãos, debaixo da ordem de quem? Ele vai debaixo da ordem de Rebeca, ou melhor, Rebeca, isso, a sua mãe. Ela fala para ele: fuja da face do teu irmão. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor em Betel, e depois ele chega nas terras de Labão, ele se casa com Lia, e se casa com Raquel. E agora quem que fala para ele voltar para a sua terra? Deus. Agora ele está na direção de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Entendeu, varão? Entendeu, irmão? É assim que tem que ser. E Deus fala: agora você pega as suas 2 mulheres e você volte com os seus filhos, volte com o seu gado. Olha que loucura, irmão. E é por isso, e é dali que surge a expressão no passo do gado e da criança, porque ele está voltando para a terra do seu pai, com o gado que Deus lhe aumentara na terra do seu tio, e também com as suas crianças. E quando alguém fala para ele: vai apressadamente, vai na frente, corre ali para encontrar Esaú, ele fala: não, rapaz, deixa as crianças e o gado ir na frente, que eu sou inteligente, tem direção de Deus, certo? Amém, irmãos? Então o homem, ele é um guia, ele é um líder, ele tem que ter esse posicionamento. Os irmãos sabem que Jó, ele era um líder familiar, ele era um líder de um clã, de um grande clã. E quando a mulher falou para ele: olha, blasfema de Deus e se suicida, ele falou assim: como uma louca falas tu, receberíamos o bem do Senhor e não o mal. Recebi o bem do Senhor, nu eu vim para este mundo, nu para a terra voltarei. Bendito seja o Senhor. Liderou a sua casa, irmão? Liderou a sua casa. Tanto é que ele depois teve o dobro de filhos que ele perdera com a mesma mulher. Glória a Deus. Então o homem, irmãos, ele tem que ser o líder de casa. Glória a Deus. Amém? Então a irmã que não tem isso na sua casa, vai orar. Continue orando e pedindo ao Senhor: Senhor, faz do meu homem, do meu Isaac, um líder, um sacerdote de casa. Glória ao nome do Senhor. E o irmão que não é o líder da sua casa, lembre-se de uma coisa: Deus vai cobrar do resultado da sua família, não é da sua esposa, não é dos seus filhos, vai cobrar é de você, bonitão. Amém? Glória a Deus por isso. Maravilha. Vamos lá. Os irmãos têm alguma pergunta para fazer, irmãos? Eu acho que não vai dar tempo de falar sobre a adjutora hoje. Os irmãos ou irmãs têm alguma pergunta para fazer, para a gente aproveitar esse momento? Vamos lá? Glória a Deus. Não? Se não tem, então nós vamos falar, vamos seguir um pouquinho aqui. Nós poderíamos falar, irmãos, de outros deveres do homem. Por exemplo, a provisão e outros tipos de deveres que o homem deve ter, né? A liderança espiritual da sua casa. Certo, irmãos? Isso é muito importante. Bem, quando nós éramos irmãos, antigamente, meus irmãos, nossos visitantes, não se sintam constrangidos com o que isso vou falar, e nada disso, na verdade, escandaliza. Tá bem? Quando nós fomos, na minha época já não se usava, mas o pastor Raimundo sempre falava uma coisa: quando os diáconos, não eram nem presbíteros, evangelistas e pastores, eram separados, eram diáconos. Ele perguntava para os diáconos, que estão aqui para ser separados para isso: os irmãos são dizimistas ou tem que pedir a permissão para sua esposa? Porque tem isso também. Tem isso também. O varão não é, muitas vezes, dizimista. Não tem a bênção sobre ele ser dizimista, porque ser dizimista não é uma imposição. Ninguém é dizimista porque a gente fala. Vocês jamais vão ouvir o pastor Alex dizer assim: irmão, não deu, se você deixar de dar o dízimo, o seu carro vai ficar lá na mecânica. Tem pastor que fala isso, irmão? Quem já ouviu o pastor falar isso? Tem pastor que fala: olha, não dá o dízimo, vai gastar tudo lá na farmácia. Tem, irmãos? Quem já ouviu? E que vai para o inferno também, outros falam. Vocês nunca vão me ouvir. Quando eu falo de dízimo aqui, eu falo sobre bênção. Quem concorda que ser dizimista é uma bênção, irmão? Levanta a mão. Mas nem todo mundo quer participar dessa bênção. Eu não vou impor isso para ninguém, certo? Mas falando do homem, o homem, ele não pode. Olha, mulher, hoje, esse mês aqui eu posso dar o dízimo? Ainda mais obreiros. Posso dar o dízimo? Não, esse mês não dá não. Porque a mulher do pastor faz isso, ou porque não sei o quê. Irmão, você não perca o seu ministério por causa disso. Seja o sacerdote do seu lar. Seja homem, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmão. Falando da irmã, submissão bíblica. Glória a Deus. Colossenses 3:18. Vamos lá. Antes, irmãos, de lermos da mulher, vamos ler aqui Provérbios 12:4 e Provérbios 14:1. Vamos lá. Provérbios 12:4 e Provérbios 14:1. Vou tentar aqui correr, irmãos, para a gente fechar hoje, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Colossenses 3:18. Ou melhor, Provérbios 12:14 e Provérbios 14:1. Corre lá, irmão. Isso. Cada um se fartará do fruto da sua boca,
14 e 1, por favor. Esse é mais conhecido. Provérbios 14 e 1. Você leu 12 e 4? Você leu 12 e 4? E Provérbios 14 e 1. Pode ler, Bia. Irmãos, aqui é profundo isso. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola, porém, derriba com as suas próprias mãos. O sentido aqui, irmãos, é uma forma, um hebraísmo que fala, significa que ela faz questão de acabar com tudo que ela mesma construiu. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, a aplicação aqui quer dizer que a mulher tola, ela constrói, e depois ela vem derrubando aquilo que ela própria construiu. Os irmãos estão entendendo isso? Olha que coisa, irmão, terrível, certo? Então a mulher tem, a primeira coisa, irmãos, qual é o princípio, qual é a praxis da sabedoria? Qual é o primeiro passo para ser sábio? Silêncio. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o conceito, né, teológico. Mas a prática do silêncio, a prática da sabedoria é o silêncio. A Bíblia fala: o tolo, quando se cala, até ele será reputado por sábio. A teologia é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Isso é a parte teórica. Agora, a parte prática é o silêncio. Isso vale para o homem e vale para a mulher, certo? Então, irmãos, muitas vezes é preciso ganhar pelo silêncio, tá bom? Vou aqui falar, irmãos, que não tem nada a ver, cuidado, não tem nada a ver, irmãos, com mulheres, irmãs da igreja antigamente, que a mulher era espancada em casa, a mulher apanhava em casa, e quando ela chegava para o pastor, ela chegava e falava: pastor, eu estou apanhando em casa. O que alguns pastores antigamente falavam? Ô irmã, vai orar. Irmão, vai orar? Vai orar? Não, senhor. Irmãos, chegar alguém, um irmão, Deus o livre e guarde, graças a Deus aqui não tem. Mas se chegar alguém com uma denúncia séria, é Salmo 190, irmão, na cabeça. Salmo 190, Salmo 190. 190, liga para a polícia. Certo? Então, irmãos, a mulher, ela é adjutora. Certo? Não é o silêncio passivo, não é o silêncio abusivo que a mulher tem. Não, é o silêncio de muitas vezes, irmãos, falar assim: a minha mulher, vou falar ao contrário, a minha mulher agora está de cabeça quente. Não tem uma época, irmãos, do mês, que as irmãs estão assim, mais ou menos uns 25 dias por mês, não tem, irmão? Mais ou menos uns 25 dias por mês, que tem o pré, tem o durante e tem o pós, então dá 21 dias mais ou menos, não é verdade, irmão? Ou é só comigo que acontece isso, Tem irmãos que estão com medo de falar que lá na sua casa tem. Não tem nada, irmão, vocês estão olhando para mim, a sua mulher não está olhando para você aí no banco, tá bom? O que o irmão tem que fazer? Fica quieto, ou dá um chocolate, não é verdade, irmão? Dá um chocolate meio amargo, né, Bia? Meio amargo é bom, tem lá uma substância que alivia a dor, tá bom? Pois não. Os irmãos ouviram o que o pastor Lúcio falou a respeito da mulher trabalhar fora. Irmãos, isso aqui, se deve à maturidade do casal, certo? A mulher ajudar no orçamento, ou às vezes, hoje eu recebi a visita de um casal em casa, e a irmã falou que quando ela trabalhava, teve um tempo em que ela trabalhava, que ela ganhava mais do que o dobro do que o marido. Irmãos, isso está errado? Não, é uma bênção, irmão.
É uma bênção. É uma bênção. Não tem nada de errado nisso. Porque, irmãos, cada casal ele tem uma configuração. Cada casal ele tem uma configuração. E vai muito do homem. É o homem também que, se ele, por exemplo, ele tem um problema de saúde. Qual é o problema? Se a mulher tem entendimento e a maturidade para ajudar, irmãos, não há problema nenhum. O que não pode é o homem, irmãos, ele ser preguiçoso. Aí é diferente. Preguiça é uma coisa, certo? Mas se a pessoa tem uma dificuldade, tá? O homem não precisa, irmãos, se martirizar por causa disso. Mas a preguiça é um pecado, certo? A Bíblia diz que o preguiçoso, irmãos, ele tem preguiça de pegar o garfo, pegar a comida no garfo e levar para a boca. Irmão, mas é a Bíblia que fala. Fala ou não fala? A Bíblia fala que o preguiçoso, irmão, ele diz assim: não vou sair lá fora porque tem um leão na rua. E não é o leão, irmão, é um gatinho desse tamanho assim, mas ele fala que é um leão. É o preguiçoso. E o preguiçoso tem duas irmãs, que a Bíblia fala. Qual é o nome das irmãs do preguiçoso, irmão? E hã? Dá. Por incrível que pareça, está na Bíblia, certo? Ele tem duas irmãs, a irmã Dá e a outra que é gêmeas, que chama Dá. E o que o pastor Adeiso falou, o pastor Lúcio falou, não tem nenhum problema. O homem é para ser o provedor, mas ele também, irmãos, pode ter momentos em que a mulher vai ser um grande adjutório para ele, certo? Essa palavra adjutório era uma palavra difícil, mas é muito utilizada antigamente, certo? Que é da palavra adjutora. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vai muito também, nós temos 4 filhos. Quando o Aaron era bem pequenininho, a Thaís resolveu trabalhar. Eu vou trabalhar porque eu vou trabalhar fora. E aliás, lembrando que a mulher trabalha, irmãos, muito mais do que os homens. A mulher que fica em casa trabalha muito mais, certo? Muito mais. Mas a Thaís falou: vou trabalhar fora. E ela falou assim: vou pôr o Aaron na creche. Lembra? E aí eu levei o Aaron para a creche. Ele ficou, sabe quanto tempo na creche, irmão? 5 minutos. Porque eu fui lá para fora, eu falei: não vou deixar meu filho na mão da creche. Fui lá, peguei o Aaron, coloquei no carrinho e fui embora. Quando a Thaís chegou em casa, eu falei: pode pedir a conta, certo? Então, é uma configuração diferente. Pensa que ela não quer? Ela quer, ela gostaria, mas eu preferi essa configuração, é diferente. Cada um, né, no seu cada um. Mas a mulher trabalhar para ajudar no orçamento, e até, como o irmão Adilson glorificou a Deus, ganhar mais do que o marido, amém. Ele só não pode ficar na sombra, né, por uma opção dele, né? Aí vira, irmão, pai de pet, né? Aí vira pai de pet. Outros deixa crescer o cabelo, faz um rabicó aqui atrás, né? Faz aquela, como que fala, irmão? Um coque. Aí já começa a entrar por um caminho que não é bom, tá bom? Então é diferente, tá bem? Não há problema nenhum em se fazer isso, beleza? E para finalizar, irmãos, que nós não vamos conseguir falar sobre os deveres da esposa necessariamente, vamos falar semana que vem, se Deus assim nos permitir, mas eu quero falar, irmãos, sobre a palavra adjutora. Sobre a palavra adjutora. Quando Deus fala a mulher vai ser uma adjutora, ou alguém que lhe corresponda, o pastor Diego falou isso lá no sábado, é a mulher que completa, mas há um sentido mais profundo ainda na palavra adjutora. A palavra adjutora, ela significa, irmãos, ela significa aquela que anda em círculos. Não é que está perdida não, né? Porque quem está perdido anda em círculos, né? Não é esse sentido, tá? A adjutora é aquela que anda em círculos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mulher, quando ela é uma adjutora para o marido, o passo que o marido faz, ela cerca ele com um círculo. Isso fala do que, irmãos? Aliança e, principal, equilíbrio. Quando o homem dá um passo e a mulher é uma adjutora, ele dá um passo e ele se sente seguro, ele se sente equilibrado. Razão pela qual a mulher, ela tem que buscar de Deus o equilíbrio a cada dia, porque se ela for equilibrada, ela vai ter condições de equilibrar a ação do homem. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Então a palavra adjutora é a que anda em círculos. O homem vai tomar uma decisão, porque ele é o cabeça da família. Se ele não tiver segurança ou equilíbrio para fazer isso, ele vai dar um passo em falso.
Ele precisa do equilíbrio da mulher. Por isso que o homem precisa, muitas vezes, sentar e conversar. E fazer existe um nome, uma ferramenta no mercado, irmão, que você estuda o que você deve tomar, quais são qual é a melhor matriz de decisão. Quem já ouviu falar de matriz de decisão? Matriz de decisão na escola. Matriz de decisão, irmão, é uma técnica que você usa, senta lá você sozinho ou com a sua esposa, e você coloca prioridade tal, e a prioridade tal tem um peso tal, a prioridade tal tem um peso abaixo, a outra tem um peso abaixo, e você soma e atribui um peso para essas prioridades. E ali você vai ver essa análise, essa matriz de decisão, ela vai te mostrar qual é o caminho para seguir. Olha, aqui tem um pró, e o contra, ele é um pouco abaixo, então dá para seguir por aqui. Opa, aqui essa matriz de decisão está mostrando o contrário. Se eu tomar essa decisão, eu vou ter mais prejuízo do que ganho. Então, juntamente com a sua esposa, você toma uma decisão mais equilibrada e consegue dar um passo abençoado por Deus. Amém? Depois, irmãos, Deus assim nos permitindo, nós vamos falar sobre o respeito que a mulher tem que ter para o marido, a completude da mulher para o marido, e a educação dos filhos, tanto secular quanto espiritual, permitindo Deus, a gente fala na terça-feira. Amém? Nossas crianças vão adorar ao Senhor Jesus.